Olá pessoal, então a gente vai dar sequência ao estudo do campo elétrico, tá? E nessa videoaula a gente vai estudar o comportamento de um condutor eletrizado. Pessoal, então, imagine o seguinte, que você tem aqui um bloco metálico, tá? E que esse bloco metálico esteja sendo atritado, como você está vendo aqui, tá? E que no momento desse atrito, quando está ocorrendo aqui o atrito, digamos que ele adquira essas cargas negativas aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente sabe que cargas negativas podem se mover, tá? Ao longo do metal. Ou seja, e o próprio metal ele já possui elétrons livres. Então, essas cargas novas que ele adquiriu, tá? Juntamente com os elétrons livres que ele já possui, vão todas se repelirem mutuamente. Tá? Então, elas vão se mover pelo metal até elas encontrarem uma posição de equilíbrio. Tá? Então, ou seja, a carga elétrica ela se distribui na superfície do condutor. Certo? E essa distribuição acontece até elas encontrarem uma posição de equilíbrio. Tranquilo? O mesmo ocorre se esse condutor adquirir cargas elétricas positivas, tá? Então, durante um determinado processo, digamos, um processo de eletrização, atrito, por exemplo, se nesse momento o condutor adquirir cargas elétricas positivas, o mesmo será observado. Né? A gente já viu em aulas anteriores que cargas elétricas positivas não se movem. Quem se move são as cargas elétricas negativas. Tá? Mas nesse momento, essas cargas positivas adquiridas, ó, elas vão atrair os elétrons livres do material condutor e esses elétrons livres vão fazer, digamos assim, o equilíbrio eletrostático também dessas cargas positivas. Elas vão ocupar essas posições devido aos elétrons livres que vão, digamos assim, distribuir as cargas positivas, certo? Por processo de atração e de repulsão, normalmente. Então, chegado nesse ponto aqui, o condutor terá alcançado o estado de equilíbrio eletrostático. Tranquilo? Então, ou seja, se um condutor eletrizado estiver em equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas estarão distribuídas em sua superfície. Beleza? Então, a carga elétrica se distribui na superfície dos condutores, tá certo? Vamos ver isso mais detalhadamente adiante. Pessoal, então como a gente viu, ao ser atingido o equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas em um condutor estão distribuídas em uma superfície e se encontram em repouso, tá certo? É como a gente está vendo aqui, ó. Tranquilo? As cargas elétricas estão distribuídas na superfície e se encontram em repouso, tá? Nessas condições, a distribuição de cargas deve ser tal que torne nulo o campo elétrico em qualquer ponto do interior do condutor aqui, ó. Tá certo? Então, ou seja, essa disposição de cargas aqui, ó, a gente sabe que todos os campos elétricos, cada uma carga dessa aqui ó, tem um campo elétrico, e que esses campos elétricos eles vão interagir uns com os outros, né? A gente já viu isso, chama de superposição, e essa superposição é tal que no interior do condutor o campo elétrico seja nulo, tá certo? Se ele não fosse nulo, haveria movimentação de cargas aqui na superfície do condutor. Como essa movimentação de cargas não é observada, então a gente sabe que no interior do condutor o campo elétrico é nulo, tá? Devido à superposição dessas cargas aqui, tá certo? Então o que a gente tem que saber que é importante é que o campo no interior dos condutores, sendo eles sólidos ou ocos, o campo elétrico é nulo, tá certo? Beleza. No entanto, devido à presença dessas cargas na superfície do condutor, obviamente haverá presença de campo elétrico na superfície. Tá? Esse campo elétrico na superfície ele possui um ângulo de 90 graus com essa superfície, como a gente está vendo aqui, ó, no ponto D, no ponto C e no ponto B. Tá? O campo elétrico possui um ângulozinho de 90 graus, tá certo? Ou seja, possuindo um ângulo de 90 graus, significa que ele não possui componentes. Tá? Então, com um ângulo de 90 graus, ele não consegue movimentar essas cargas aqui. Ó. Tá certo? Ele só poderia movimentar essas cargas se o ângulo tá, entre o campo elétrico e o condutor fosse igual a esse aqui, ó, diferente de 90 graus. Se fosse diferente de 90 graus, ele teria uma componente radial e uma componente tangencial. Essa daqui, ó, é T, tá? Essa componente tangencial seria responsável por movimentar as cargas na superfície do condutor. Tá? Então, como as cargas na superfície do condutor estão em equilíbrio eletrostático, estão em repouso, tá? Então, obrigatoriamente, o campo elétrico na superfície ele é 90 graus, tranquilo? Dessa forma, ele não movimenta as cargas na superfície. Beleza até aí? Então, ou seja,
Se um condutor eletrizado estiver em equilíbrio eletrostático, tá, o campo elétrico será nulo em todos os pontos do seu interior, como a gente viu aqui. Tá? E em todos os pontos da superfície desse condutor, ou seja, o campo elétrico será perpendicular a ela. Tranquilo? Pessoal, então como a gente já viu, se você tiver aqui um condutor como esse daqui, tá? Que a parte interna dele seja oca. Então o que é que vai acontecer? A gente já viu que se eletrizarmos esse condutor, tá? As cargas fluirão para a superfície externa, que é essa que está aqui, ó, tá? Então, ou seja, aqui na parte externa a gente já viu que haverá campo elétrico, tranquilo? No entanto, a gente já viu também que no seu interior o campo elétrico é nulo, sendo esse condutor sólido, né, completamente preenchido, ou oco, como esse aqui, tá? Nessa superfície interna aqui também, ó, tá, haverá também um campo elétrico nulo, certo? Então, tanto na superfície interna quanto no interior, né, na parte oca, o campo elétrico é nulo, tá? Havendo campo elétrico apenas nessa parte externa aqui, ó, tá? Isso daqui, ó, pode ser usado como uma blindagem eletrostática, tá? Por exemplo, nesse circuito aqui, tá? Você tem aqui um circuito elétrico, tá? E aqui dentro tem uma determinada peça que ela está blindada. Tá vendo que aqui fora tem uma blindagem metálica? Pois é, esse metal aqui fora, a utilização dele aqui é para que nenhum efeito, né, ou algum fenômeno elétrico aqui exterior tenha influência no funcionamento da peça que está aqui dentro. Tá? Então isso aqui é chamado de blindagem eletrostática ou blindagem metálica. Tranquilo? Pessoal, vocês lembram do Michael Faraday, tá? Esse senhor aqui, ó, tá? O físico. A gente falou dele na aula anterior sobre linhas de força do campo elétrico, tá? Que ele propôs aquelas linhas, né, para nos auxiliar, né, para facilitar o estudo do campo elétrico. Pois é, ele fez um experimento, tá? Nesse experimento, um experimento para provar essa blindagem eletrostática. Nesse experimento, ele utilizou um eletroscópio. Lembra do eletroscópio? A gente já estudou o eletroscópio, tá? Ou seja, o eletroscópio ele é bem sensível à presença de carga elétrica, né? Por exemplo, num experimento como esse, ó, cargas positivas se aproximam do eletroscópio, as cargas dele, né, os elétrons livres sobem para a esfera, sobrando aqui a maioria das cargas positivas, e então essas folhazinhas aqui se abrem, tá? Você lembra desse experimento aqui, beleza. Então, ele fez o seguinte, ele pegou um equipamento desse aí, tá? E entrou dentro de um ambiente como esse aqui, ó, uma gaiola, tá? Ele ficou dentro do experimento, segurando o eletroscópio, e pediu para o assistente dele, ó, acionar o experimento. Então, uma corrente elétrica aqui muito forte, muito intensa, desceu sobre a superfície da gaiola, tá? Eletrizando a gaiola, né? Gerando uma carga muito forte na parte externa da gaiola. No entanto, nada aconteceu com ele. Ele também verificou que as folhinhas do eletroscópio não se movimentaram, né? Provando assim que o campo elétrico no interior dos condutores é nulo, tá? E assim confirmando a blindagem eletrostática. Tranquilo? Beleza. Depois disso, um outro cientista também fez um experimento similar. Tá? Ele ficou dentro de um carro, pediu que o assistente dele ligasse, né, o experimento, e quando a corrente elétrica desceu, né, carregou a lataria, né, do carro, ou seja, carregou, eletrizou aqui a parte externa, tá? E dentro ele não sentiu efeito nenhum, também provando a blindagem eletrostática, tranquilo? Esse experimento aqui do Faraday ficou muito conhecido, chamado como gaiola de Faraday, tá? Se você procurar aí, você vai encontrar muita coisa sobre a gaiola de Faraday, tranquilo? Beleza. Então, ou seja, aqui a gente está vendo também, ó, uma outra aplicação aqui da blindagem eletrostática, tá? Isso aqui é um fio de antena, né, que a gente tem aí em casa, levando aí a imagem para a TV, tá? Então, ou seja, esse fio interno que está aqui, ó, esse fio de, de cobre, é ele que interessa, é ele quem leva o sinal, tá, para a TV. Mas aí por fora a quantidade de proteção que tem, ó, certo? Então a gente tem esses aramezinhos aqui, ó, de alumínio, tem essa folha de alumínio e essa capinha aqui para segurar todos eles aqui, ó, tá certo? Para envolver todos eles. E essa capa preta por fora para proteger também. Mas aí, ó, esses arames de alumínio, tá? E essa folhinha aqui de alumínio é quem funciona como uma blindagem eletrostática para que nenhum efeito, nenhum fenômeno elétrico externo afete no sinal que está passando aqui. Tranquilo? Senão a gente teria muita interferência e perderia qualidade de imagem, tá certo? Pessoal, uma outra aplicação, tá? É nessas salas aqui, ó, de ressonância magnética, tá?
Então aqui você está vendo o magneto, né, ou o scanner da ressonância magnética, né, onde as pessoas entram aqui dentro. Essa máquina gera, né, produz um campo magnético muito intenso, tá certo? E a partir também de alguns processos aqui um pouco complexos, né, que eu não vou explicar agora porque foge ao escopo dessa aula, tá? Isso aqui vai ficar para uma aula posterior. Então, as imagens são geradas e enviadas aqui para o computador, onde o operador vê, né, detecta, captura essas imagens e, enfim, finaliza o exame de ressonância magnética, tá? Então, ou seja, essas paredes que vocês estão vendo aqui, está meio transparente, mas dá para ter uma noção, tá? Essas paredes aqui, elas funcionam, né? São paredes metálicas e funcionam como uma gaiola de Faraday, tá? Uma blindagem. Para que nenhum efeito elétrico, algum fenômeno elétrico aqui ao redor dessa sala influencie nesse campo magnético, que influenciaria, obviamente, no exame e comprometeria as imagens aqui, tá? As imagens não seriam corretas, tá? Então, para que tudo dê certinho aqui, ó, essa máquina tem que estar dentro de uma gaiola de Faraday, tá? Para que nada externo atrapalhe o funcionamento desse exame. Tranquilo? Pessoal, então agora vamos ver um exemplo para a gente fixar melhor, tá? O que a gente já falou até agora, beleza? Então, esse primeiro exemplo diz o seguinte, olha, uma esfera metálica oca de raio R, tá? Encontra-se no ar, eletrizada positivamente com uma carga Q. É o que a gente está vendo aqui, ó, tá? Uma esfera oca de raio R encontra-se no ar, eletrizada positivamente aqui, ó, com uma carga Q. Beleza. Então, ó, desenhe o vetor campo elétrico em um ponto exterior bem próximo à superfície dessa esfera. Tá? Então, ou seja, esse aqui está o campo elétrico. Como a gente já viu, ó, o campo elétrico ele é perpendicular à superfície dos condutores. Tranquilo? A gente sabe que a carga elétrica vai estar distribuída na superfície externa, tá? Não tem carga elétrica na superfície interna, e nem campo elétrico na superfície interna, e muito menos no seu interior. Tranquilo? Então, o campo elétrico vai estar na parte externa e ele vai ser sempre 90 graus, né, dessa superfície. Tá? Vai ser sempre perpendicular à superfície, como a gente já viu anteriormente. Tranquilo? Qual é a expressão que nos permite calcular a intensidade do campo elétrico em um ponto externo próximo à superfície da esfera? Pessoal, a gente já viu que a expressão é essa aqui, a gente já estudou ela, tá? Tá? O campo elétrico é igual à constante eletrostática do meio, né? Multiplicado pelo valor da carga que está gerando o campo, tá? Dividido pela distância até o ponto onde quer se medir o campo elétrico, tá? Ao quadrado. Então essa daqui, ó, é justamente a expressão que vai calcular esse campo, tá? Isso aqui é o campo elétrico criado por uma esfera, tranquilo? Qual é o valor do campo elétrico em pontos no interior da esfera? Bem, essa pergunta aqui a gente já respondeu já várias vezes, né? Então, ou seja, o campo elétrico no interior de uma esfera é nulo, tá certo? A gente não tem campo elétrico no interior dos condutores, tranquilo? Mostre um diagrama, o aspecto do gráfico, ó, campo, tá? Versus distância, em que E é a intensidade do campo elétrico criado pela esfera e R é a distância do ponto até o centro da esfera. Então, o diagrama é esse aqui, ó. Tá, você tem aqui, ó, nesse eixo você tem o campo elétrico, nesse outro eixo aqui, ó, você tem a distância, tá certo? E a distância aqui, ó, de 0 até R é justamente o raio da esfera. Ou seja, de 0 até completar aqui, chegar no raio, no limite do raio, você está dentro da esfera. Então, dentro da esfera, você tem um campo elétrico nulo, tá? Beleza. Quando você está iminentemente ali, ó, tocando na parte externa da esfera, você tem um campo elétrico máximo, muito forte, né? A gente já viu que o campo elétrico perto da origem é muito forte, tá? Muito intenso. À medida que você vai se afastando dessa esfera, o campo elétrico vai diminuindo, tá vendo? Nessa distância aqui, ele já está aqui. Nessa outra distância aqui da esfera, ele já vai estar aqui bem menor, tá? E aqui, ó, longe da esfera, ele vai estar bem pequenininho. Então, ou seja, muito próximo da esfera, ele é muito forte. À medida que você vai se afastando, ele vai diminuindo exponencialmente, tá? Ele diminui muito rápido. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente, esse era o conteúdo dessa aula, né? Pequenininho, simples, tá? Sucesso para vocês aí nos estudos. Até mais.